O pessoal do Donos da Bola, lá de São Paulo, comentou sobre a chegada de Rogério Ceni ao Sport Clube Bahia. Inclusive, gente que trabalhou com ele, esteve perto dele, como o caso de Souza, né? Meio-campista que passou pelo São Paulo, né? E a gente vai trazer isso para você, torcedor tricolor, no vídeo de hoje. Falar também sobre outras questões aí com o nosso ponto de vista. Então, bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Na sua tela, eu só peço antes seu like. Clique aí no gostei, que é muito importante pra gente. Bora ver o que eles falaram lá no Donos da Bola. No Bahia? Surpresa. Por quê? Grupo City, Internacional, o Rogério sempre foi um cara que quis trabalhar fora. É uma ponte. O Rogério, assim, né, até onde eu tinha visto, tinha recusado algumas coisas, né? Mas, assim, o Nordeste é um lugar que ele gosta também, né? O Rogério fez um grande trabalho no Fortaleza, né? E, assim, se tem um cara inteligente... Igual de um tricolor, né? Bahia, Fortaleza, São Paulo. E é muito inteligente, o Rogério é muito inteligente. Se ele foi, ele viu perspectiva. O Rogério é um dos caras que... Grupo mundial, né, cara? O cara não dá... O Rogério não dá... Que nem diz no Nordeste, não dá prego sem estopa, entendeu? Então ele sabe para onde foi, o time está numa situação ruim, e desejo sorte, né? O Capito eu gosto muito, é um cara fora da curva, fez grandes trabalhos aí, a gente deseja sorte para ele. Vocês acham uma boa escolha para ele? Eu acho legal para o Bahia, sim. Eu acho legal. E para o Rogério também. O Rogério estava sem trabalhar já tinha um bom tempo, né? E como o Souza diz, é um cara muito inteligente. Eu acho que ele tem que rever alguns conceitos, tal, amadurecer, porque apesar, né, de tanta vivência no esporte, como técnico, ele é um técnico jovem, né, que está começando o trabalho, não tem tanto tempo assim, tantos anos. E eu acho que ele tem muito a evoluir. E vai cair num projeto, como você disse, que vai ser maduro, que tem essa questão internacional do City. Então, e o Bahia é um time bacana, assim, de acompanhar, com uma baita torcida, assim. Eu acho que é uma boa, assim, para os dois lados, tanto para o Rogério quanto para o Bahia. Eu acho que para o Bahia é sensacional. O Rogério é um ótimo treinador, na minha opinião. Hoje, um treinador no top 10 aí do Brasil. Agora, eu só acho estranho um técnico do porte do Rogério Ceni aceitar trabalhar em um clube em setembro. Né? Eu acredito que um técnico não sei a duração do contrato. O pessoal pode levantar para ajudar. Não, mas mesmo assim, você está pegando no meio do Campeonato Brasileiro e ainda com o Bahia na parte de baixo da tabela. Podendo cair, é uma bucha. Eu acho que um técnico que está no top 10 do futebol brasileiro deveria aceitar em janeiro. Igual vários técnicos já foram procurados por diversos clubes, como o Mano Menezes, o próprio Tite, enfim, e falaram que só trabalham a partir de janeiro. Porque daí você pega a pré-temporada, você conhece os atletas, você tem o estadual, que querendo ou não tem um nível mais baixo, e você aceitar pegar um time que está na parte de baixo da tabela, você vai começar a conhecer os atletas, você vai ter pouco tempo de trabalho para você tentar melhorar esse time, legal, se ele tem confiança na capacidade dele de fazer isso, é bacana, mas eu acho estranho um técnico da competência dele aceitar, e não é nada contra o Bahia, poderia ser o Internacional, o Cruzeiro, o Flamengo, a época do ano, no meio do época ano, do campeonato. No meio do ano e numa fase ruim ainda. Mas eu acho que bate muito com o que o Ale falou, né? Grupo City, uma galera já... É um cavalo selado que passa na frente, né? Consolidado, não é comum. Um trabalho de longo prazo, teoricamente, né? Porque ninguém... Você assina o contrato, mas nada. Mas olha o Vojvoda, olha o Vojvoda. Se o Bahia se espelhar no Vojvoda, porque o Renato Paiva, que saiu do Bahia, ele pediu para ir embora. Estava tendo problema com a imprensa, com a torcida. O cara que pediu, não foi demitido. Então, você olha o Vojvoda no Fortaleza. O Vojvoda e o Abel são os caras que estão mais tempo, acho que quase 3 anos, né? Uhum. Então, tem dado resultado. É um time que... E o City tem um poderio financeiro muito maior que o do Fortaleza. O Fortaleza talvez esteja melhor organizado, com estrutura, com comprometimento e pensamento de time, como jogar, o que fazer, onde chegar. O Bahia está tentando se reencontrar, vem com essa nova estrutura. E eu queria fazer um paralelo aqui com vocês, com você que está em casa também, tá? São os títulos do Rogério Ceni. O Rogério Ceni me parece, assim, tecnicamente, ninguém questiona a capacidade dele. E como a do Fernando Diniz também, eu acho que não se questiona. A questão de o Rogério ganhou mais que o Diniz. Mas o Rogério tem o tipo de problema que o Diniz parece que conseguiu contornar, que é o temperamento, o relacionamento. O Diniz parece que amadureceu um pouco mais nessa situação. E o Rogério Ceni, nas últimas passagens para os clubes, a gente vê que existia um certo atrito pessoal, ou pelo menos vinha a público isso. Se é verdade ou não, mas em algumas situações a gente vê problemas de relacionamento. Vocês acham que o Rogério deu
ainda é a pedra no sapato dele, essa relação pessoal com o elenco, com direção, esse relacionamento que o Diniz parece que conseguiu contornar, aprendeu que talvez não tem que ser tão duro, tão firme na situação. Fala, a gente vai ter que ver agora, né, Fernandinho, porque o problema de relacionamento apareceu no São Paulo, né? No Cruzeiro. Não, mas o recente, né, é o de São Paulo. O último trabalho, teve problema no relacionamento. Agora que a gente vai saber, será que ele mudou? Será que um elenco do Bahia tem os caras que vão peitar o Rogério, vão reclamar também no vestiário? Acho que agora que a gente vai ter essa noção. Eu acho que do Cruzeiro o final disse tudo, né? Quem estava certo, quem estava errado. O Cruzeiro acabou caindo. O São Paulo aqui, eu acho que o peso maior é de ser um grande ídolo do clube, né? E assim, se você for ver no final... Deram muita chance para ele lá, hein? Não, deram bastante chance. Acho que montaram uns 2 times para ele. Deram bastante chance para ele, mas se a gente for ver, teve certo ponto assim, que o trabalho é muito parecido, o resultado final, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer na Copa do Brasil, mas o resultado, alguns resultados finais foram bem parecidos. Eu viajei nesse comportamento emocional. Não, o Rogério, eu trabalhei com o Rogério é um cara que eu gosto muito dele, toda vez que eu trabalhei com ele, sempre foi uma relação de extremo respeito. E vai muito, né? Não, sempre. Rogério, e vai muito, né, Fernandinho? Hoje a época é outra, né? Você tem que saber falar com o jogador, mas você vê um cara, vai muito da forma como você... Quem foi o grande espelho do Rogério como treinador, entendeu? Quem foi que trabalhou com ele? Muricy, ele era uns caras que cobravam. Filipão, no futebol, o atleta precisa entender que chega uma hora que não dá para falar, por favor. Vou te dar um exemplo que você falou de relacionamento do Rogério. Uma vez, um jogo lá no Morumbi, e teve um lance lá, cara, sim, alguma coisa em relação ao Rogério Ceni. Ele estava saindo de campo, eu estava de repórter, ali quem sai atrás do gol, e eu fiz uma pergunta para ele, e ele respondeu um pouco mais rispidamente, né? Tudo bem, cara, olha como é o comportamento do Rogério, cara, também o respeito que ele demonstrou por mim, eu achei isso sensacional, porque eu sempre o respeitei. Ele voltou do intervalo, cara, e falou: eu queria falar de novo com você, mas ao vivo. E aí ele falou, eu queria te pedir desculpas, porque eu fui um pouco ríspido na resposta que eu dei, eu estava meio nervoso na hora que eu saí, e você fez uma pergunta que era pertinente. Nós que somos repórteres, a gente sabe, você que foi atleta, sabe que essas relações acontecem. Eu até falei, Rogério, não esquenta, não precisa falar, tá tudo certo. Mas ele teve esse comportamento, essa atitude, então você vê como, talvez, às vezes, as atitudes, elas extrapolam em algumas situações, mas há consciência que talvez você precisa também entender e dar um passo atrás, se redimir e entender. Isso, para mim, no Rogério, foi uma atitude sensacional da parte dele, que eu também levo para a minha vida. Quando eu piso na bola, eu vou lá e me desculpo. Então é uma coisa, acho muito legal, mostra muito do caráter do cara. Ele pode até errar nos exageros, mas o cara tem caráter para discernir essas coisas. Cara, agora é hora da gente matar a saudade, lembrar dos ex-jogadores que estão fazendo. Tá aí, rapaziada. Fernandinho Fernandes, né? Substituindo o Neto lá no Donos da Bola. Coordenando aí a mesa com o Alexandre, com o Marco Belo e também com o Souza. Pertinente, achei que a análise, inclusive, sobre temperamento, e sempre volta à tona isso do temperamento, né? E nesse processo de trocar o pneu com o carro andando, também é algo que eu temo, não vou mentir para vocês, não. Mas é um outro Rogério, um Rogério que desenvolveu o seu trabalho em circunstâncias diferentes, passou por muitas provações diferentes, né? Trabalhou num lugar que ele era ídolo máximo, trabalhou num lugar que tinha uma crise profunda interna, que é o Cruzeiro. Trabalhou em um lugar que tinha toda uma cobrança por ser pós-Jorge Jesus e que marcou uma era no Flamengo e tudo mais. Trabalhou em um lugar em que ele teve o aval completo para poder reestruturar o plantel, reestruturar tudo que era possível, imaginável dentro do Fortaleza. Ele passou por muitas provações diferentes, né? E eu acho que ele vem mais pronto do que em outrora para o Bahia. E tomara que ele possa desenvolver um bom trabalho. Eu entendo a opinião do Marco Belo, né, que está em destaque, sobre essa questão de ele assumir em setembro, né, assumir assim no meio da temporada, já indo para o final e tal, mas, cara, é um projeto audacioso, é um projeto grande, que gera um convencimento bom, é um projeto a longo prazo, a gente vê o contrato de Rogério Ceni, né, então ele resolveu assumir esse risco, e se ele resolveu assumir esse risco, não é só por ganância, grana, eu tenho certeza disso, porque o Rogério é um cara que não precisa tanto e já recusou várias propostas, então ele poderia ter essa grana, uma grana próxima a essa em outros lugares, né? Mas é um cara que gosta de assumir projetos, e
espero, torço do fundo da minha alma para que ele tenha muito sucesso nesse projeto à frente do Bahia. Enfim, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Fala nos comentários o que você acha, o que você pensa, o espaço está aberto. Forte abraço para vocês, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?